Bom dia, prezados irmãos. Como é bom estarmos juntos e dedicando algum tempo para estudarmos a palavra do Senhor. E nesta manhã, nós estudaremos a lição de número 5 da revista Compromisso para esse trimestre, que tem como tema a liberdade cristã. Gostaria também de desafiá-los a realizar duas coisas. A primeira, ler os capítulos 5 e 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Nesses capítulos baseou-se a lição de hoje. Discutam os temas, os versículos mais interessantes, reflita um pouco sobre essa leitura para que ela seja efetiva na sua vida. A segunda coisa, busque oportunidade de transmitir as verdades que nós temos estudado a pessoas não crentes, para que elas possam também conhecer aquilo que nós conhecemos e tem feito a diferença em nossas vidas. O texto áureo da lição de hoje está no versículo 1 do capítulo 5 de Gálatas. Diz assim o texto: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Quando Paulo escreve àqueles irmãos na Galácia para falar-vos sobre liberdade, ele não estava falando sobre liberdade para realizar tudo aquilo que viesse às suas mentes. Paulo se referia à liberdade do pecado. Paulo estava lembrando os irmãos de que eles haviam sido resgatados por Jesus Cristo para uma nova vida. Então, a liberdade, nesse caso, não pode, em hipótese alguma, ser confundida com a libertinagem. Paulo tinha uma grande preocupação com aqueles irmãos, para que eles não abandonassem o evangelho puro e simples, verdadeiro, que Paulo havia deixado a eles, para seguirem outros caminhos e seguirem outras doutrinas que porventura os atrapalhasse de alcançar o alvo, que é Jesus Cristo. A liberdade, portanto, deve ser uma liberdade espiritual e deve ser uma liberdade para servir a Deus, principalmente pregando a sua palavra. Pensando nisso, o autor nos propõe 5 pontos. O primeiro deles é que a liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. Paulo baseia isso no versículo 7 do capítulo 5 de Gálatas. Vejamos o que disse o apóstolo Paulo àqueles irmãos. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Os gálatas estavam sendo pressionados, e podemos dizer, até mesmo atrapalhados por alguns legalistas. A preocupação de Paulo era grande, ao ponto de ele citar no verso 9 deste mesmo capítulo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Vejamos que misturar outras hipóteses, outras teorias ao verdadeiro evangelho poderia pôr tudo a perder. A principal questão era a circuncisão. E Paulo já havia enfrentado esse problema em outras ocasiões. Portanto, tinha experiência e capacidade para ajudar os irmãos na Galácia. A circuncisão estava sendo exigida como um complemento para que se fosse alcançada a justificação. E devemos observar que Paulo não criticava esse tipo de exigência para os judeus. Afinal de contas,
O judeu tinha isso como tradição e era o sinal da aliança de Deus com Abraão. Essa não era a questão. Por isso mesmo, ele cita que já havia sido perseguido por tais situações, porque nós podemos lembrar que Timóteo, ao acompanhar Paulo, circuncidou-se por orientação do próprio Paulo, visto que Timóteo tinha origem judia. Mas a questão dos crentes na Galácia era exigir a circuncisão de gentios que nada tinham a ver com essa prática. Era apenas uma maneira de tentar colocar um jugo ou de tentar desmerecer a graça salvadora de Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Nós temos que os legalistas buscavam manter o jugo sobre aqueles irmãos gálatas. Talvez por medo de que eles mesmos, legalistas, fossem perseguidos por outros legalistas, caso não impusessem esse jugo aos irmãos que estavam mais próximos. Também podemos verificar que a intenção era manter o controle sobre um determinado grupo, sobre determinadas pessoas, sobre aqueles que porventura estivessem ainda fracos na fé, sem a maturidade suficiente para afastar esse tipo de ensinamento. Os legalistas se vangloriariam dessa forma, se conseguissem controlar um determinado número de pessoas. A vontade de dominar pessoas, mesmo que conduzindo-as ao pecado, está na história da humanidade. Podemos lembrar, aqui mesmo no nosso país, das questões relacionadas à escravidão. Podemos lembrar, em tempos anteriores também, do domínio pelo vício do ópio, que o Reino Unido impôs a vários chineses com a única intenção de obter lucro. Diversos são os motivos e os interesses, mas o ser humano tem trabalhado dessa forma. E no nosso tempo, meus irmãos, nós precisamos estar bem atentos com esses que tentam nos afastar do verdadeiro evangelho com mensagens enganadoras, com a intenção de dominar nossas mentes com coisas que nada têm a ver com o que Cristo deseja para nós. A justificação vem exclusivamente através da graça. Não há nada que nós, seres humanos, possamos fazer para lavar os nossos pecados. Não há nada que nós, seres humanos, possamos fazer para sermos salvos. Só Jesus Cristo pode nos conceder isso e ele nos estendeu de forma gratuita, mesmo sem merecermos. Então, se porventura ouvirem algo diferente disso, afastem-se desses pregadores, pois estão pregando coisas enganosas. Nenhum dinheiro, nenhum ato, nada, nenhum sacrifício humano conseguirá lavar os nossos pecados e nem nos conduzir à salvação. O segundo ponto proposto para esta lição é que a liberdade cristã implica produzir vida frutífera como a vida de Jesus. O verso 22 do capítulo 5 assim diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. E nós devemos imaginar que os salvos precisam ser conduzidos pelo Espírito Santo em seus atos, em seus sentimentos e em seus relacionamentos. Não há outro caminho para nós, meus irmãos. Este é o caminho melhor. Se nós estivermos conduzidos pelo Espírito Santo, nós tomaremos as melhores decisões e realizaremos as melhores ações. Nós nos relacionaremos com as pessoas de maneira boa,
de maneira a gerar bons frutos. Nós teremos também os nossos sentimentos de forma agradável. E nós devemos pensar que essa condução do Espírito Santo nos conduz ao bom relacionamento com Deus e nos conduz também ao bom relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão, com os nossos familiares. Devemos observar ainda que há um evidente contraste, um conflito grande entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E eles não podem conviver nas nossas vidas e nos nossos corações sob pena de que cometamos erros terríveis. É necessário, portanto, fechar a porta do nosso coração para as obras da carne. Mas como nós conseguiremos fazer isso? Não é pelo esforço pessoal apenas, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele quem vai nos dirigir, vai nos mostrar os nossos erros e nos convencer a tomarmos o bom caminho, o caminho do Evangelho. Também é necessário que nós reflitamos, em meio à sociedade, aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Esses frutos, o amor, a bondade, a paciência e os demais, refletidos no nosso comportamento, nas nossas palavras, vão mostrar que Jesus tem realmente feito a diferença em nossas vidas. De outra forma, a sociedade não nos enxergará como verdadeiros discípulos e servos de Jesus. Nós não podemos ter o exato comportamento que todas as outras pessoas não salvas. Precisamos também identificar que a liberdade cristã é uma liberdade que nos conduz a uma vida dedicada a fazer o bem. E nós podemos fazer o bem de diversas formas. Podemos fazer o bem pregando a palavra, certamente, mas podemos e devemos fazer o bem também com ações gentis, com ajuda material, com oração por aqueles que precisam e têm nos pedido tais orações. Em terceiro lugar, a liberdade cristã implica andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Vejamos que Paulo estava falando a igrejas na Galácia. Então, ele estava incentivando a convivência entre os irmãos, a boa convivência. Gálatas 6:1 nos diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. O fruto do Espírito, refletido no relacionamento com o irmão, nos levará a nos aproximarmos dele com humildade e com amor. Aliás, independentemente dos erros cometidos por qualquer pessoa, e todos nós cometemos erros, o amor deve estar acima de qualquer outra coisa. Não à toa, Paulo, quando escreve aos Romanos, cita o amor como aquele que conduz ao total cumprimento da lei. É o que nós encontramos no capítulo 13 daquela carta aos Romanos. O amor deve dirigir toda a vida do crente, e assim nós estaremos também cumprindo e sendo obedientes ao ensinamento que nos foi trazido por Jesus Cristo. Também devemos evitar sermos julgadores uns dos outros, meus irmãos. Essa não é a nossa função. Por isso o texto que acabamos de ler pede que nós, como crentes, como irmãos, corrijamos sim o nosso irmão, ou na verdade o ajudemos a consertar os seus erros e se afastar dos maus caminhos,
com humildade. Jamais devemos nos colocar em posição de superioridade como se tivéssemos poder e autoridade para julgar o nosso irmão. Pelo contrário, ao invés de julgar, nós devemos dar suporte, dar forças, colaborar. Sabemos que a missão daqueles que são mais fortes na fé deve ser também ajudar os que são mais fracos. O próprio Paulo também nos ensina isso e faz citação a esse suporte na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 13. O quarto ponto da nossa lição destaca que a liberdade cristã implica vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Vamos ler o verso 8 do capítulo 6 da carta aos Gálatas? Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. As obras da carne sempre conduzirão à destruição e corrupção. As obras da carne, elas estão envolvidas de um caráter egoísta, não buscando o bem do próximo, não buscando o bem comum, mas normalmente buscando os seus próprios desejos. Por isso mesmo é que a liberdade sobre a qual nós estamos tratando, ela exige uma mudança espiritual e não apenas material ou física, para que nós possamos nos afastar completamente das obras da carne, visando sermos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. O preparo do solo também é importante. Ao invés de nós buscarmos agir conforme a carne, devemos pedir a condução do Espírito Santo para que nós sejamos bons semeadores. Ora, o bom semeador prepara o solo para que ele receba a semente, e a semente também precisa ser de boa qualidade. Podemos lembrar da parábola do bom semeador, citada no capítulo 13 de Mateus. Aquele que semeia de qualquer forma em solo ruim perderá a sua semente. Aquele que semeia em bom solo, aí sim ele conseguirá bom fruto e em grande quantidade. Meus irmãos, nós devemos semear o bem, devemos semear o amor, devemos semear a palavra de Deus nos corações daqueles que necessitam da salvação. Independentemente do momento, do tempo, nós devemos buscar levar a palavra do Senhor aos corações. Prepare o solo, mesmo daqueles que, às vezes nós dizemos, têm o coração mais endurecido, mas o preparo do solo antecipadamente fará com que a semente germine e frutifique futuramente. Devemos semear pensando em coisas espirituais e celestiais. Afinal de contas, aquilo que nós fazemos e criamos aqui na terra, de nada nos servirá. A única coisa que nos importa e que nós podemos levar após essa vida é aquilo que nós semeamos de forma espiritual, pensando na nossa promessa da vida eterna. O quinto e último ponto da nossa lição diz que a liberdade cristã implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Vamos ler o verso 14 do capítulo 6 de Gálatas. O texto diz assim: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A vaidade de nada nos serve. É interessante nós observarmos
a nossa sociedade e às vezes até mesmo o nosso próprio comportamento com uma grande preocupação com aquilo que nós conseguimos ter ou com uma grande preocupação com beleza, com sucesso, com fama, coisas que apenas inflam o ego. Isso de nada nos adiantará. Paulo já avisa isso de antemão aos Gálatas, para que eles repensem os seus atos e possam então buscar viver a vida humilde, como também viveu Jesus Cristo e o próprio Paulo após a sua conversão. Mas a nossa sociedade também precisa compreender essa verdade. A beleza passará, o sucesso alguns têm hoje e amanhã são esquecidos, mas a palavra de Deus, ela sempre permanecerá. A nossa vaidade só gerará destruição para as nossas vidas. Nossas realizações terrenas são passageiras, não permanecerão para sempre e devem ser enxergadas e compreendidas dessa forma. É assim que nos ensina o texto de Eclesiastes, no capítulo 2, no verso 11. Tudo aquilo que nós fazemos nessa terra e debaixo desse sol passará. Mas nosso Deus é eterno e Ele nos prometeu algo muito maior. Então, se nós devemos buscar o nosso tesouro, devemos buscar o tesouro celestial. O conhecimento humano é completamente limitado e não nos coloca em posição de superioridade sobre os nossos irmãos, familiares e amigos. Não pensemos assim em momento algum. Por mais que você conheça de determinada área, por mais que você tenha determinada formação, jamais nós teremos superioridade sobre outras pessoas por culpa disso. Por isso Paulo avisava os gregos lá em Corinto, para que eles não pensassem assim, mesmo sendo eles estudiosos. Por outro lado, o crente deve orgulhar-se mesmo de ter sido salvo por Cristo mediante tão grande sofrimento naquela cruz. Devemos nos orgulhar, sim, do verdadeiro evangelho que recebemos e devemos carregar a nossa cruz com orgulho, como nos foi ensinado pelo próprio Mestre Jesus. Meus irmãos, devemos buscar as coisas espirituais e dela nos orgulharmos. Devemos buscar transmitir a palavra, mesmo que sejamos humilhados por alguns que a recebem de maneira ruim. A morte na cruz, que era motivo de vergonha, se transformou em um gesto de extremo amor de Jesus por nós. Ele sim merece toda a glória jamais deve ser nossa. A verdadeira glória é de Jesus, que morreu para nos salvar. Paulo, com essa certeza, afirma em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que nós possamos aproveitar a grandiosa liberdade que Deus nos concedeu no momento em que nos salvou dos nossos pecados. Aproveitemos para servi-lo e para livrarmos muitos outros do jugo do pecado, com a firmeza de que a nossa recompensa nos será dada futuramente, quando nos encontrarmos com o nosso Deus no céu. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos,
e continuemos firme na fé em Deus.